Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje, eu recebo aqui para o nosso bate-papo o secretário executivo do SIDENF, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte Fluminense, o Vinícius Viana, quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Vinícius. Obrigado, um prazer enorme estar aqui, Arnaldo. É sempre um prazer poder estar trazendo, né, novidades e notícias do nosso consórcio, um consórcio Norte-Noroeste Fluminense. E a gente agradece aqui poder estar participando aqui com você juntamente. Vinícius, vamos falar então sobre essa novidade que é em relação à concessão de água e esgoto. Primeiro, eu queria que você me explicasse o que está acontecendo. Teve um processo de concessão lá quando a SEDAI foi vendida, digamos assim, pelo governo do estado, né? E alguns municípios aderiram, outros não. Tem alguma mudança em relação a esse processo ou é uma continuidade desse processo? Então, Arnaldo, quando a gente fala, né, do esgotamento sanitário, né, e abastecimento de água, né, do saneamento básico, de uma forma total, a gente entende que é um assunto, né, até por conta da política, né, de saneamento nacional, é um assunto que envolve algumas características, né, desafios como desafios técnicos, administrativos e principalmente desafios orçamentários. Então, como, né, o Estado, né, colocou a própria SEDAI, o Estado fez a concessão, dividiu, regionalizou em 4 grandes blocos. E esses blocos, né, os municípios foram aderindo de acordo com cada estimativa, mas alguns municípios, entendendo, até pela própria prerrogativa que cabe ao município, né, aqui o Estado fez, mas cabe ao município essa prerrogativa, né, da concessão, entendeu que poderíamos fazer mais, fazer melhor, uma concessão, uma modelagem de uma forma melhor. Então, aqui no Norte e Noroeste Fluminense, nós ficamos com 8 municípios fora dessa concessão do Estado, né? São João da Barra e Itaperuna, que não estão nesse bloco agora em questão, que a gente vai falar, mas Quissamã, Conceição, Cardoso Moreira, Italva, Porciúncula e Bom Jesus, né? De uma forma que o consórcio faz bem, uma governança colaborativa, nós envolvemos esses municípios há 1 ano e meio atrás, soltamos a PMI, quer dizer, um estudo, para entender qual seria a melhor adequação em relação ao toga, em relação principalmente a trabalhar lá na ponta do município, né, da população, em relação às taxas, né? Então, isso tudo, os municípios ativamente, dentro desse estudo, se organizando, entendendo a especificidade e a particularidade de cada município, né, que apesar desses 6, nós montamos um bloco, características muito diferentes, né, que Samanta é muito avançado com essa questão do esgotamento sanitário, diferente da realidade de alguns municípios do Noroeste. Mas a gente entendeu que a viabilidade econômica só daria através desse movimento de um consórcio, de um bloco de municípios, que assim conseguimos chegar nessa modelagem e estamos agora em uma consulta pública para Certo, ouvir a então, população. então vamos lá. Esses municípios que você listou aqui pra gente, Bom Jesus, Quissamã, Cardoso e tal, Porciúncula e Conceição de Macabu. Esses municípios, assim como São João da Barra, que você também citou, continuam com água e esgoto pela SEDAI? Alguns sim, alguns não. Na verdade, a parte do esgotamento sanitário, de esgoto, lá no Noroeste, praticamente é bem perto, chega quase a 10%, alguns até com zero. E a água também, tem alguns municípios com contrato, outros não, depende. Então, um mix, né, de Mas informações. esses contratos são oriundos desse movimento que o governo do estado fez Não, ou já não. são Contratos anteriores? antigos, que até pela nova lei, né, do marco da 14.026, né, de 2020, esses já não valem mais dessa forma, precisa ser feito um novo contrato. Nesse estágio que nós estamos hoje, com esses 8 municípios, Itaperuna e São da Barra tratando sozinho e esses 6 em conjunto através do SIDEM. É certo que é um assunto complexo, é um assunto técnico, mas em linhas gerais, qual é a proposta desse consórcio, dessa integração desses municípios na questão da gestão de água e esgoto? Então, quando você parte de um princípio da complexidade técnica, vou dar um exemplo. Por exemplo, o município de Conceição de Macabu, hoje a água é feita na gestão pelo próprio município, que tem dificuldades porque a, a lei, né, a qualidade da água, o parâmetro legal é muito alto para o município fazer né, a própria gestão, e do esgotamento sanitário, no caso, não tem ainda em Conceição. Então, quando você pega um município desse, que tem dificuldade, o próprio município, para fazer, e você joga um certame só de um município igual a Conceição, a viabilidade econômica não existe, não há atração da iniciativa privada para fazer essa concessão. Que já tentaram fazer lá atrás, não conseguiram.
Então, quando nós juntamos 6 municípios num bloco de quantidade de ligações de população, aí sim você consegue essa viabilidade econômica para atrair, né, a iniciativa privada. Então, aqui no estado temos 2 ou 3 grandes empresas, né, que estão, né, que aderiram dos blocos, né, desses 4 blocos, e elas são interessadas nesse também. Só que da forma que nós estamos montando a nossa modelagem, a modelagem que o principal, a nossa a disputa para quem vai ganhar essa concessão será no maior desconto da taxa existente hoje da SEDAI. Uhum. Então, esse bloco hoje em questão, que nós estamos falando desses municípios, de cara nós já teremos um valor menor na tarifa ao consumidor. Porque a taxa de desempate, quem vai levar essa concessão, não é a maior outorga. A outorga já está definida, é uma outorga muito interessante para os municípios, mas entendendo que não é a outorga em si que seria a grande questão desse grande projeto, mas sim do desconto que a população vai ter uma tarifa menor do que as já atuais, tanto da SEDAI, do Estado, como desses 4 blocos aí, porque a gente parte do valor hoje atual para um maior desconto na taxa. Então já tem, seria minha próxima pergunta, mas eu vou refazer. Vocês já estão, já vou refazer, vou fazê-la mesmo assim. Vocês já estão conversando com essas empresas? Já tem algum tipo de diálogo com essas empresas que estão administrando os outros municípios e que demonstraram interesse nesse modelo? Sim, a modelagem nossa, a gente não precisa nem de conversar com ela, mas há um interesse enorme, porque elas já estão com municípios ao redor. Então, o interesse, a gente, lógico que a gente já consegue, já vê, né, esse movimento, mas ele vai ser colocado em uma concessão que pode vir empresas também de fora, de Goiás, de Minas, da onde, grandes players, né? E mais o interesse local aqui dessas 4 que estão ao lado, Uhum. praticamente, né, municípios vizinhos. A gente está num período, e queria que você falasse sobre isso, num período de audiências públicas, né? Nós estamos gravando hoje sexta-feira, na Uhum, segunda já vai ter acontecido a primeira, quando esse programa vai ao ar. Mas queria que uhum, você falasse sobre essas audiências e uhum. também prazo para finalização do processo. Quanto tempo a gente está falando aí desse período de audiência até o certame? Vai ser uma licitação para Estação. quem vai administrar esse serviço nesses municípios? Perfeito. Então, nós estamos já iniciada a consulta pública desde o dia 26, né, de julho. Vamos até o dia 23 em consulta pública, no site diretamente do SIDENF, recebendo várias, né, contribuições. Esse momento é muito importante, que é onde o nosso projeto já está modulado e que vai sofrer adaptações de acordo, né, com a participação, né, da população, dos órgãos, né, e de todos já convidados. Então, né, como você bem disse, né, dia 10 Bom Jesus, dia 11, Quissamã, 12, nós faremos 2 municípios, vamos fazer Cardoso e Talva, dia 13 faremos Porciúncula e 14 fecharemos em Conceição de Macabu. Essas audiências, né, são muito importantes, né, que é essa participação para dar transparência, convidamos, né, o MP, convidamos os comitês, né, da, da bacia, né, e de toda a INEA, SES, todos os órgãos interessados que a gente precisa né, contribuir com a discussão que esse projeto realmente vai alcançar. Fechando o dia 23, fechando as audiências no dia 23, aí são os prazos legais, né, para o edital, a gente lançar o edital. A gente não tem isso muito gravado, porque vai depender muito das contribuições, as contribuições que irão fazer parte também desse processo, o edital, mas a ideia é que faremos isso até o final do ano, já teremos, né, esse certame finalizado. E aí, uma vez finalizado a prática, colocar na prática, a empresa começar a trabalhar é quase que imediato, né? Porque Sim. o fornecimento de água já existe. Muitas vezes esgoto é o maior problema. É, exatamente. Então, nós estamos com um marco legal, ele é muito claro e veio assim de uma forma que a universalização desse atendimento, dessa política pública aí, de tudo, não só tá a gente falando do esgotamento da água, tem resíduos sólidos também, e principalmente também essa parte de drenagem, que é um problema sério da região. Mas a água e o esgoto são elementares, né? E pela afinidade, né? Eles trabalham muito juntos. O que a gente precisa agora é entender quando a empresa que vier, a água já está sendo, né, talvez com qualidades não tão interessantes, mas já vai ser trabalhado porque já existe. E a cobrança, ela só vem através do serviço prestado. Então, essa parte muito grande aí, que tem os municípios que precisam fazer muita parte ainda da parte do esgotamento sanitário, isso vai ocorrer mais com prazo. Sabemos que até 2032
99% da parte da água tem que estar concluída e 90% do esgotamento sanitário. Então, é uma meta, quando a gente fala 2032, né, início de 2033 já tem que estar sanado, mas são investimentos altos, investimentos que têm que ser programado e planejado. Então, está mais do que na hora, né, da gente mudar essa realidade hoje da nossa população, principalmente por conta de saúde, desenvolvimento econômico, né, saúde pública primeiro, mais desenvolvimento econômico e meio ambiente. Então, é tudo um pacote que a gente precisa, mais rápido possível, dar conta, não só da nossa região, mas a nível Brasil, né? Nós estamos numa região sudeste. E quando a gente fala que tem municípios com quase zero de esgotamento sanitário, jogando diretamente no rio, a gente precisa mudar essa realidade. Vinícius, recentemente o IBGE divulgou aí os números do censo. Eu dei uma somadinha ali no Norte Fluminense, a gente está em 900 e poucos mil habitantes. Não Certo. chegamos a 1 milhão Estamos ainda. chegando. Tá perto. E se a gente pensar num censo também nas condições que foram feitas, pode ser que a gente esteja ali na casa de 1 milhão de habitantes. Só que um assunto que eu sempre insisti muito era nessa união da região, porque se a gente pensar, eu estou falando só do norte nesse momento, Sim, os 9 municípios do norte com 1 milhão é menor do que São Gonçalo, é menor do que muitos municípios perfeito. da Grande Rio. E acabava a gente perdendo força. O SIDENF hoje já conseguiu se estabilizar no cenário para lutar em bloco, lutar por todos os municípios da região? Arnaldo, isso vem acontecendo e eu sempre coloco aqui a nossa presidente, a Fátima Pacheco, ela faz um trabalho brilhante, mas não mais como ela sempre coloca, né? Se colocando ao lado, né? E juntamente com todos os prefeitos consorciados. Hoje o grande segredo do SIDENF é essa união, a união desses prefeitos do norte e juntando uma parte inédita, a gente juntar o norte com o noroeste, ou novamente, né? Porque isso já foi uma grande região, porque a gente precisa desse impacto, a gente precisa dessa massa, a gente precisa de ser ouvido pelo Estado do Rio, não só pelo Estado do Rio, mas pela todas as instâncias, principalmente federal, de entender a nossa região. A nossa região sempre foi colocada um pouco para escanteio, nós estamos aqui no norte e no noroeste, apesar dessa pujança enorme do petróleo, mas a representatividade, nós estamos num momento muito importante do consórcio. Então, essa mobilização que a gente faz quando a gente pega umas pautas, começa do IBGE, como a do ICMS, e leva um governador, leva diretamente no governo federal, e a gente consegue defender a nossa região com muito mais força. Então, esse é o grande intuito. E toda essa parte de gestão que hoje com o consórcio é possível. A gente mais à frente vai estar falando também de uma grande concessão de resíduos sólidos no Noroeste. Só para você ter uma ideia, hoje o Noroeste, de 11 lixões que nós temos ainda no estado do Rio, 7 estão na nossa região. Então é outro trabalho que a gente já está feito junto com o Estado, o SIDENF junto com o Estado, e programando uma nova PMI para a gente resolver o problema também de resíduos sólidos, né, e desses lixões, que é um absurdo, né, ainda termos esse tipo, né, de tratamento, né, tratamento de locação, de destinação final de todos esses resíduos sólidos. Então, e essa é a força do consórcio, essa união dos prefeitos e essa parte técnica que a gente vem levando juntamente com a região. Por falar nesse trabalho regional, o Dr. Arthur Borges, que é presidente da Fundação Municipal de Saúde e também diretor do Hospital Ferreira Machado, esteve aqui no Manchete Podcast há pouco tempo e falou sobre o assunto que me soou como novidade, que é em relação ao SAMU regional. É um SAMU que vai atender os 9 municípios do Norte Fluminense, um trabalho conjunto dos 9 municípios do Norte Fluminense. Da mesma hora me ligou um alerta, perguntei, e a gestão? 9 municípios, vai utilizar o consórcio que já existe ou é um novo consórcio? Ele, não, já estamos em tratativas com o SIDENF, já estamos com uma conversa bem avançada. Que pé está em relação ao SIDENF, em relação a esse SAMU regional? Então, Arnaldo, a gente sempre fala, né, o nosso consórcio é um consórcio multifinalitário. A gente está falando aqui de meio ambiente, mas temos um grande projeto de turismo, projeto do agro, patrulha mecanizada. São vários projetos em cada Câmara Técnica. A saúde em si, pela complexidade, né, e pela importância, nós conseguimos estruturar uma diretoria dentro do SIDENF, pessoas altamente capacitadas, e a regionalização na saúde é mais forte ainda. Então, nós temos hoje, pelo Estado, que tem as suas regiões de saúde. Aí são muito fortes, através dos conselhos, né, CIP. E nessa movimentação, a parte da regionalização da saúde no Estado do Rio tem sido feito e fortalecida através dos consórcios. Não só o SIDENF, mas todos os consórcios de saúde do Estado.
E quando a gente fala do SAMU, o SAMU é um projeto, né, um programa do SUS, e é um programa federal e com todo o apoio, né, do Estado, que está tendo agora, através do secretário, né, estadual de saúde, o doutor Luizinho, e fortalecido com essa distribuição dessas ambulâncias que vocês já acompanharam. Mas a gestão dela, ela é necessária porque um município de Campos não pode fazer a gestão para Macaé, para Conceição. Existe ali as atribuições, existe o território, existe as formas legais também, né, de você não estar extrapolando, né? E o consórcio vem para isso, ele vem para fazer essa capacidade, possibilidade de fazer uma gestão regional, uma gestão em conjunto, compartilhada. E, né, o doutor Arthur já vem, o doutor Borges já vem fazendo um trabalho com a Natália também. Existe um GT da Rede de Urgência e Emergência da região norte, que já vem feito um trabalho, né, para a implantação do SAMU. E o SAMU ele é complexo. O SAMU ele tem uma central que vai ser aqui em Campos, uma central de regulação. Então, quando acontece um evento né, de acidente ou de qualquer outro evento, que um paciente em outro município, mas a porta de entrada geralmente ou é em Macaé ou aqui em Campos, então a gente precisa de ter essa regulação. Então, quando a ambulância sai, já tem que saber para onde vai e vaga zero. Então, existe todo um sistema, existe toda uma inteligência de logística, tudo para o SAMU que funciona bem aqui mesmo no estado do Rio, através de outros consórcios, né, da Baixada, do Médio Paraíba. E a gente vem conversando, fazendo esse modelo, a gente já está reunido com os secretários, já está batido o martelo que o SIDENF é o consórcio que vai fazer essa gestão, e a gente está nessas tratativas, e principalmente pela complexidade, estudando a forma, né? A gente tem um grupo de trabalho que a gente está trabalhando ativamente, trabalhando para que a gente consiga realmente, na nossa região, ter um SAMU 192, mas dentro dessas particularidades, que é uma gestão complexa, né? Aqui em Campos é bem feita, tem 192, mas o município toca. Mas a gente tem esse grande projeto, né, que é um SAMU regional, e a gente vai tocar com apoio dos prefeitos, prefeitas e dos seus secretários de saúde. Nós estamos fazendo esse grande trabalho para a gente implementar como já acontece em outras regiões aqui do estado do Rio. A gente tem prazo? A gente não tem um prazo legal, né? E pela complexidade a gente tem um grupo de trabalho, né, ativamente, né, porque a gente precisa de entender toda essa parte das ambulâncias que ainda não vieram equipadas, a gente tem recursos para equipar essas ambulâncias, né? A parte de UTI, a parte da central. Então a gente não tem um prazo, mas a gente tem uma estimativa que a gente consiga fazer ainda esse ano, né, esse trabalho do próprio SAMU. Mas para deixar claro aqui, Arnaldo, que esse serviço não é um serviço que está sendo tendo descontinuidade. É um serviço que já vem sendo feito pelos municípios, né? E a gente vai implementar ele de uma forma regional. Na verdade, o Arthur até colocou aqui, Vinícius, que novas ambulâncias, UTIs móveis praticamente, ficariam em pontos estratégicos para atender todos os municípios da região. Ou seja, para pegar um exemplo aqui para a minha região ali de São João da Barra, aqui no Jockey teria uma dessa, mais ou menos, ali na região do Jockey, que atenderia aqui essa região de Campos e também a São João da Barra, né? Ou ficaria ali em Barcelos, enfim, ele explicou mais ou menos como seria. Enfim, já tem um traçado. Cada município tem o seu. Mas agora, quem ligar do 192 de Conceição do Macabu cai aqui em Campos. Quem ligar de São Fidélis cairia aqui em Campos também, né? Perfeito. E aí essa é a grande lógica, né? Que quando a gente trabalha numa região e os pontos estratégicos estão sendo, né? Já tem um estudo, né? Já pontuando que a gente chama das avançadas, né? E tem também as outras em cada município. E é porque é um tempo, né? O importante salva uma vida em questão de minutos. Então, isso tudo é um planejamento, e quando a gente entende que a parte regional é importante, aconteceu um evento em Conceição, mais perto de Macaé, mas já vai ter uma ambulância já posicionada de uma forma que já foi feito todo um estudo para saber quantos minutos, qual o menor tempo que ela consegue atender, e muitas vezes salva a vida por conta disso. E a gente, quando olha outros exemplos, a gente fica maravilhado que é um projeto SAMU bem implementado, bem consolidado, ele salva muitas vidas. Nós falamos aqui, você citou, na verdade, em relação aos diversos aspectos que o SIDENF vem trabalhando, vem desenvolvendo, né? Falamos sobre saúde, falamos sobre essa questão ambiental e de saúde pública também, que é a questão de água e esgoto, saneamento público, saneamento básico, melhor dizendo. E um outro assunto que você citou é turismo, né? O SIDENF vem trabalhando já há algum tempo a questão do Rotas do Açúcar e tem desenvolvido festivais também. Eu queria que você passasse para a gente como tem sido esses festivais e o que vem acontecendo também nas tratativas para desenvolver, de fato, esse caminho turístico da Rota do Açúcar.
Então, Arnaldo, esse projeto do turismo é um grande projeto, que a gente tem um carinho enorme. Nós entendemos que a nossa região, que a gente já está falando da região, mas é uma região com vários atrativos naturais, culturais, religiosos, é uma região rica. Mas transformar isso em produto para o turismo sempre é um grande desafio de todos os municípios. Aí entra de novo a parte do consórcio, que é uma política também do Ministério do Turismo, desde 2019, que a gente vem trabalhando junto com a equipe do Ministério do Turismo, com a equipe da Secretaria Estadual, para a gente entender como que poderia estruturar um projeto que realmente conseguisse atrair, né, que consiga atrair, né, o investimento da iniciativa privada, que é muito importante, é o papel fundamental, e o papel do público, do consórcio com os municípios, é organizar isso para fazer essa engrenagem, né? E a gente vem trabalhando, nós estamos sobre uma consultoria muito interessante, né? E a gente vem fazendo um trabalho de base, entendendo qual é o raio-x de cada município, fazendo um diagnóstico de cada município, não só dos seus atrativos, dos seus roteiros, mas como é que se encontra, né, o poder público, o terceiro setor, essa organização para poder fazer essa engrenagem tocar, para fazer realmente os produtos. E o festival, quando a gente fala do festival Caminhos do Açúcar, o festival ele vem consolidar e mostrar em cada município, vai passar por todos os municípios, o que o município tem e já começando a organizar e mostrar esse trabalho já sendo feito de bastidores. Então a gente tem feito capacitação, principalmente para os guias turísticos, para o trade, a parte hoteleira, a parte da parte do gastronômica. E esse, né, quando a gente coloca o primeiro evento foi em São Fidélis, o segundo em Miracema, o terceiro vai ser em Cardoso, meados de setembro. A gente organiza um city tour que não teve nenhum desses municípios, a gente já deixa organizado, é o legado que a gente vai passando e consolidando. Então, hoje em São Fidélis, final de semana, já tem um city tour. Miracema, que nós saímos 2 semanas atrás, nunca teve um city tour, com lugares atrativos maravilhosos, já está organizado. E a gente vem trazer um terceiro setor, o Convention virou, a gente vem trazendo toda a engrenagem para o turismo rodar e já ter os produtos formatados. E essa nossa consultoria, e junto com uma equipe grande que o Cidemp contratou, ela vem fazendo esse trabalho em todos os municípios. E apesar deles estarem, né, em níveis diferentes, a gente consegue regionalizar micro-regiões que depois seriam circuitos de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí sim, a gente formata o produto para a gente conseguir realmente trazer o turista, né? Quando a gente fala turismo, não é esse turismo interno, é a gente trazer para que venha ficar 1, 2, 3 dias, uns pacotes. Então esse trabalho está sendo feito e os festivais vale a pena, a gente é um convite, né, que é muito interessante em Cardoso, até porque está acontecendo isso. Quando a gente vai no município, aí já fica assim, a região toda entendendo como, né, e a valorização do próprio, né, município, da população e de todo o trade do turismo de cada região. Então, um trabalho tem sido feito com muito carinho e um grande projeto para a nossa região, que é um projeto também, logicamente, de desenvolvimento econômico através do turismo. Você citou Cardoso aí, então o próximo é Cardoso Moreira. Cardoso Moreira, 15, 16, 17 de setembro. Sexta, sábado, domingo, sexta-feira, abertura. Então, são shows, são várias capacitações. Nós temos aqui também nossos parceiros, a gente está junto com Sebrae, Senac, Senai, Emater, Embrapa. É todo um contexto de capacitações e Senac. E a gente vem fazendo esse trabalho. Então, são capacitações, shows, gastronomia, as palestras, o contexto histórico, que é muito importante. Nós estamos também, através da doutora Rafaela Machado, que também está fazendo um trabalho, e a gente começa a puxar o fio aí da história da região inteira, que é muito interessante. Então, é um trabalho muito interessante, um trabalho robusto. E é um trabalho que exige uma certa paciência, mas já está acontecendo. Isso é importante, da onde a gente está saindo com o festival, deixando um legado e essa organização para a gente mudar a história do turismo aqui na nossa região. Vinícius, para a gente concluir nosso bate-papo, que é um pouco mais curto agora, já entrevistei você em outras oportunidades, lá na Folha, enfim, com desenvolvimento do Cidenf. E começava com muita gente pouca gente aderindo, na verdade, no início, e aí foi começando a expandir. Como foi esse trabalho de adesão dos demais municípios, do entendimento desse trabalho regional, né, e quando que o Cidenf realmente vai ser do norte e noroeste por inteiro, os 22 municípios? Então, Arnaldo, o consórcio é um consórcio novo. Nós começamos em 2019, mas veio a pandemia. Então, praticamente são 3 anos de uma atividade mais intensa, né? Desenvolvendo todos esses projetos que a gente está falando aqui, são projetos grandes. Mas começamos com 4 municípios e a dificuldade era muito grande, até por conta
do histórico mesmo de consórcio no estado do Rio, de associação. Então, nós tivemos assim, um trabalho muito grande. E aí eu volto a falar dessa união dos prefeitos, né? E a entrada, né, da nossa presidente da Fátima, quando ela veio com esse espírito também, e o último presidente também tinha esse espírito, mas a gente veio fazendo um trabalho e quando começamos a entregar, né, os projetos e mostrar, até o 10º foi esse meio que, tem lá, depois do 11º município, a adesão veio espontânea, porque é natural. É natural quando os chefes executivos enxergam um grande projeto, queiram participar, toda essa articulação política que a gente faz, essa articulação, né, essa mobilização, esse peso. Então, de uma forma natural. Hoje nós temos praticamente 21 municípios já com 19 totalmente, né, colocados dentro do consórcio, tranquilo, e 2 municípios ainda com a carta de intenção, porque a gente precisa também da lei autorizativa da Câmara. E às vezes tem uma dificuldade aqui que é natural, também se parabenizar sempre a Casa Legislativa, porque trabalha, né, a Câmara trabalha muito ao lado, junto, né, nesses processos todos com o consórcio. Então, praticamente hoje, já está acertado os 21 dos 22 municípios e já está em conversa também do último município, no 22º, que é o município de Pádua, que também já estamos conversando. Então, vem de uma forma natural, de acordo com o desenvolvimento, com a maturidade do consórcio, que é natural que aconteça isso. Vinícius, queria agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez e também deixar o convite aberto para outras oportunidades e pedir para você reforçar, então, as datas das audiências que vão acontecer durante essa semana. Então, Arnaldo, né? Dia 10, hoje já fizemos Bom Jesus da Bapuana, né? Amanhã, dia 11, teremos o município de Quissamã. Dia 12, nós faremos 2, até porque os municípios muito próximos, né? Cardoso Moreira de manhã e a parte da tarde, Italva. No dia 13, o município de Porciúncula. E no dia 14, o município de Conceição de Macabu. Essas são as audiências. Essas audiências, nós poderíamos fazer apenas uma audiência, mas preferimos fazer uma audiência em cada município, para dar total transparência, né, a esse processo e receber as contribuições que são mais importantes aí, para que esse realmente seja um projeto que vá fazer diferença dentro de todos os outros, né, e deixar claro que todos os municípios do estado do Rio, praticamente, terão esses serviços concedidos, que é o melhor caminho, né, para que realmente a população seja assistida nessa universalização, né, do saneamento, né, pela política nacional. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez e a você que nos acompanhou até agora. Fique ligado sempre no Manchete RJ e siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!